Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. São 7h30. A gente começa a nossa reunião de hoje, né, para a gente conversar um pouquinho a respeito de um curso em milagres. E antes que a gente, eu já vou perguntar se alguém quer direcionar para um tema específico, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, para quem não viu, né, um novo livro que eu escrevi, né, com as perguntas das pessoas, né, perguntas e respostas, com assuntos muito variados, mais ou menos o que a gente faz por aqui, né, ou nos grupos das redes sociais, ou mesmo por e-mail, quando as pessoas me perguntam, né, as pessoas mandam para mim. Então, esse aqui é o primeiro livrinho, porque na verdade eu tenho material para muitos livros, né, por esses anos todos, mas era só para mostrar para vocês. Algumas pessoas já leram e assim o feedback foi muito gostoso e eu agradeço muito, né, que a intenção é sempre ser verdadeiramente útil. Então, tá bom? Tá aqui para vocês só para mostrar, tá? Se uma hora vocês quiserem para falar comigo também, ou com a gente lá na loja. Bom, eu queria perguntar se alguém quer, né, eu quero perguntar se alguém tem algum assunto específico para a gente conversar hoje. Se alguém quer direcionar para algum assunto específico, pode falar ou um trechinho, ou a página, ou o assunto só. Não? E se alguém quiser também, pode ou desmuta o seu próprio microfone, ou pede para a gente que a gente desmuta daqui, se não souber onde está. Tá? Só, ou levanta a mão, ou dá um sinal, fala no chat. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir então o curso ao acaso, para a gente começar a conversar sobre alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Não tem uma... Deixa eu ver, eu abri no capítulo 13, logo no começo do capítulo 13. Capítulo 13 é o mundo sem culpa. E a parte 1 é a inculpabilidade e a invulnerabilidade. Como eu abri nesta página, eu vou dar uma lida nesse trechinho e a gente começa a conversar um pouquinho. E aí, de repente, tem outros assuntos que a gente vai vendo junto, ok? Ó, a aceitação, esse aqui é o parágrafo 9, tá? Da parte 1 do capítulo 13. A aceitação da expiação te ensina o que é imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi e, desse modo, o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro, no tempo, está sempre associado com a expiação, com E minúsculo, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-se do seu Filho e do que ele é na realidade, do que, na verdade, né? Para lembrar-se do seu Filho e do que ele, o Filho é na verdade. Pois Deus nunca condenou o seu Filho e, sendo sem culpa, ele é eterno. É um parágrafo que está falando, na verdade, da metafísica inteira, né, em si, da metafísica toda. Então, e é particularmente mais, mais gritante nesse parágrafo, que a necessidade de expiação só existe por causa da culpa, não é? E ele põe expiação com E maiúsculo quando ele está falando, eu não sei se isso é claro para todo mundo, quando ele está falando do desmanchar, não é? Da crença na separação. E quando põe com E minúsculo, ele está mostrando para a gente que essa expiação com E minúsculo é o pagamento, ou a necessidade de um pagamento pela própria culpa, né? Pelo próprio sentimento de culpa que ele fala que não existe quando a gente aceita a expiação com E maiúsculo.
Como eu gostaria só que alguém me direcionasse assim, se é claro para vocês, né? Se é claro para vocês a diferença, né? Ou o que quer dizer expiação para esse curso? Alguém pode falar alguma coisa, se está claro para vocês, se não é claro, se a gente continua nisso, se a gente fala sobre algum, se liga esse tema em alguma coisa? Não? Todo mundo sabe a diferença, né? Todo mundo sabe como que é a expiação com E maiúsculo? Não, Edna? Não? Eu não sei a diferença Ah, entre a expiação com a letra maiúscula e minúscula. Eu não, se você puder falar um pouquinho. claro, claro. Então, é isso que eu estava perguntando. Acho que a Edna concorda com você, né? Então, vamos lá. Meninos, o que nós temos de tradição aqui, né, no mundo, o que nós aprendemos nas espiritualidades, é que a gente expia o pecado, né, no sentido de pagamento, ok? Então, este é o sentido da expiação com E minúsculo. A gente paga de muitas formas, né, de muitas formas, mas sempre, sempre, sempre com o pagamento é com punição, tá? O pagamento é sempre uma punição. Você pode, por exemplo, ter punições mais leves, né? Mais leves do que uma crucificação, por exemplo, né? Ou uma cadeia. Você pode ter mais leves, mas uma vida difícil aqui é associada, os nossos problemas aqui, quando eles surgem, eles sempre são associados a alguma coisa do passado. Então, eu tenho que pagar. Essa é a expiação com E minúsculo, tá? É o pagamento, de alguma forma eu devo. Isso reforça, na verdade, a ideia do pecado, não é? Pecou, então agora paga, tá? Isso foi o que nós aprendemos. E aí, seria então, o que se fala de karma. Isso. Isso, certo. Isso, Fabiana, tá? Eu não uso muito essa palavra, mas ela é ótima, foi ótimo você ter me lembrado. Porque a gente fala em karma mesmo, né? Esse karma é sempre individual, não é? É sempre algo que, assim, eu, Maria Amélia, fiz em algum lugar no passado e agora eu tenho que pagar. Eu vou falar de uma forma mais abrangente, logo, deixa eu dar o conceito de expiação com E maiúsculo, e a gente volta nisso, porque realmente é muito importante em relação à metafísica desse curso, a metafísica específica dele. Okay? Bom, e um curso em milagres usa a palavra expiação com E maiúsculo, que quer dizer desmanchar. Essa palavra, ela só desmancha, ou ela abandona a ideia de pecado, do pecado ser real. Ela abandona esse tipo de ideia, tá? Ela não faz, a expiação é aceitar a própria inocência, a inocência total, que é o estado do Filho de Deus, como ele o criou, ok? Então, como que eu brinco de falar da expiação, né? A gente resgata a memória. A expiação é um resgate. E em alguma passagem, que eu também não vou lembrar de jeito nenhum aonde, mas o curso diz assim, esquecer é lembrar melhor, é alguma coisa assim, tá? Você esquece todas as crenças que você tem, então você lembra melhor quem você realmente é. É isso que quer dizer, tá? Então, a expiação vai ser o passo final, quando a gente juntar todos os perdões dos nossos relacionamentos. Aí, nós teremos a expiação, que seria o perdão completo, não é? Ou o perdão verdadeiro completo. Ok? Tudo certo, Lígia? Né? E Edna, que foram quem me apontaram, tá bom? Então, a gente volta ali, né? Vamos voltar, porque o que a Fabiana falou é muito importante, só para a gente fazer um discernimento em relação a
como a gente vê essa expiação, o karma, né, no mundo, que seria a expiação com E minúsculo, que a gente vai pagando e a gente vai se transformando. Então, a gente teria que passar por uma série de sacrifícios para depois a gente ter direito à vida boa. A gente tem que pagar tudo que a gente fez de errado, todos os pecados, para depois a gente ter uma vida boa. E isso é muito, estritamente ligado ao conceito de individualidade, né? Um conceito individual. Então, eu, Maria Amélia, devo ter errado, nem me lembro. Se eu sou reencarnacionista, eu me lembro dos erros, eu aceito que eu tenho erros no passado. Se eu não sou, em vidas passadas, se eu não sou reencarnacionista, não tem problema também. Eu me lembro de qualquer coisa que eu senti ou de qualquer sentimento de inadequação que eu tive nessa vida, ou qualquer coisa que eu possa achar que tenha prejudicado alguém. E, portanto, o senso de pagamento, ele vai ficar presente, tá? Ele vai estar presente individualmente. Acontece que um curso em milagres, ele não fala que a mente é uma só. Ele vai falando para a gente que nós somos um só. Que nós nos vemos como muitos porque nós pensamos que estamos separados. Então, nesta crença, nós somos muitos. Ok? Porém, é dentro desta crença que nós temos, então, os karmas, né? Ou a sensação de individualidade e a sensação de inadequação por essa individualidade. Mas, para um curso em milagres, e isso não deveria ser uma preocupação para a gente agora, mas é muito legal como base para que a gente possa, fazendo o perdão que a gente tem que fazer agora. Tá? Olha só, a mente é uma, né? Tudo é um, tudo é um. Então, não pode haver, se não pode haver um pecado, né? Um pecado no sentido tradicional da palavra, porque o que é um pecado no sentido tradicional da palavra? É um erro que foi cometido, mas não é um erro comum. É um erro que não pode ser corrigido. Tá? Isso é um pecado. Tá? Então, não pode haver um pecado individual, ou não pode haver um erro que seja feito por uma pessoa e não por outra. Porque nós não somos separados na realidade, nós somos um. Então, a crença na separação, que é a crença no pecado, ela é de todos, ela é de todos. Aí, a gente vê, né, a gente vê assim, por exemplo, umas pessoas têm, teoricamente pelo menos, né, menos problemas do que a gente. Ou tem uma vida melhor do que a nossa, pelo menos é essa sensação que a gente tem, né? E outras pessoas têm uma vida pior do que a nossa. Dentro da crença do mundo, né, desse karma individual, ou dessa coisa individual, então, algumas pessoas elas fizeram mais coisas erradas do que a gente e outras fizeram menos coisas erradas do que a gente. Se você olhar por esse prisma, né, você vai encontrar N explicações, mas elas não servem para um curso em milagres. Se este é o caminho que você está querendo estudar, né, se esse é o caminho que você quer trilhar, então eu só estou lembrando vocês, não serve para um curso em milagres. Porque um sentimento de inadequação, um sentimento ou uma ação ruim que alguém possa ter feito contra o outro, ela vai cair na mesma para todos, Mesmo que eu nunca conheça uma pessoa que no Japão, na China, na Rússia, bem longe daqui, esteja matando alguém, tá? Neste momento, ou esteja torturando alguém neste momento. Porque a mente é una, então eu também sou um com ele. Mas, é assim,
Isso é só para a gente ir tirando essa ideia de pagamento, tá? Eu estou explicando tudo isso, que na verdade é uma forma mais profunda da gente falar sobre a metafísica desse curso, mas é para a gente ir tirando, é só para isso. Essa não deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação vai ser individual, aliás, dentro do nosso mundinho, do nosso contexto. Mas, só para que isso não fique perdido, eu quero falar mais uma coisa. Então, a pessoa que está, né, num país super longe, que eu provavelmente nunca vá cruzar com ela nessa vida, né, sei lá, entendeu? Nunca vai cruzar. Ela está fazendo alguma coisa que provavelmente eu não faça nesta vida. Pode acontecer, mas provavelmente eu não faça nessa vida, que é torturar ou matar, tá? É possível que faça, mas é pouco provável, vamos dizer assim. Mas, e aí, como que eu posso olhar? Mas tá, como que eu posso me comparar ou estar junto com ela? A gente vai voltar, para a gente poder sair, né, um tantinho do julgamento, para a gente poder sair dessa comparação e manter essa crença bem mantidinha de separação, que é o objetivo do ego, a gente pode lembrar do princípio básico desse curso, que diz que as pessoas, que nós todos, só temos duas emoções. Duas. Então, aquela lá que está assassinando neste momento alguém, ela não pode estar próxima do pensamento de que ela é filha de Deus. Ela tem que estar com medo disso, com medo do amor. Porque senão, se ela estivesse próxima de saber, da consciência, né, de estar consciente de que ela ela tem direito, né, ao amor de Deus, e ela é esse amor, então ela não faria isso, porque ela reconheceria no outro, né, naquilo que ela está vendo separado agora, mas ela reconheceria no outro a si mesma, né, e reconheceria que naquele momento ela está com medo. Então, quanto mais afastados nós estamos desse pensamento de unicidade, mais propensos, né, a agir só com o medo nós estamos, ok? E o medo, como diz o curso, né, mentes medrosas podem ser muito perversas. E podem mesmo, porque se a gente está com medo, a gente vai precisar se defender. E não interessa como a gente vai se defender, ok? Às vezes a defesa é sair correndo e se esconder. Mas às vezes a defesa é sair atrás e matar mesmo, né? Matar o agente que eu estou achando que está me causando algum dano ou que pode me causar algum dano. Então, é super importante que a gente abranja todas as formas como o Jesus abrange os assuntos nesse curso. Porque se a gente esquece um detalhe, a gente vai cair, né, na armadilha do ego, vai achar que a gente está certo, vai achar que a gente está seguindo aquilo que o curso fala. E, na verdade, a gente vai estar de mãozinhas dadas junto com o ego e fazendo tudo que ele manda. Né? E muitas vezes isso pode acontecer. E todo mundo vai cair nisso, tá bom? Todos nós. Aí, a forma mais fácil, né, que a gente tem para se livrar, não que a gente não vai cair, mas para a gente sair das armadilhas, a forma mais fácil é a gente estar sempre em contato com as ideias e mesmo trocar ideias com as outras pessoas, não é com os outros estudantes, eu quero dizer, entendeu? Porque se não é estudante, você vai querer doutrinar. Então, é melhor você encontrar estudante e ficar, né, dentro, trocando ideias mesmo, do que você achar que você vai doutrinar alguém e sair por aí ensinando, porque é muito difícil. Tá? Eu posso falar por experiência própria. Se a pessoa não quiser, não é só o curso, mas se ela não quiser, ela não vai dar espaço para ouvir e você vai ser mais um pastor, né? Ou alguém que quer doutrinar, enfiar a goela abaixo
um ensinamento, né? Ou uma filosofia que não é nada fácil da gente engolir, né? Imagina se enfiar a goela abaixo de alguém, tá? Então, isso precisa... A gente vai sempre falando, né, sobre as coisas, sobre a teoria desse curso, sobre toda a filosofia dele, e a gente muitas vezes vai pensando que isso serve para um, serve para outro, serve para outro, serve para outro, até que a gente se toca que, na verdade, ele serve para a gente mesmo, né? É para a gente, sabe? Porque tudo que a gente vai falar para alguém, na verdade, a gente está falando para a gente, né? Ó, falei um monte, tudo de novo. Eu não sei se ficou clara a ideia, né, de um karma individual ainda ser ligado, né, ligado à ideia da separação, que não tem a ver com o curso, tá bom? Mas se não ficou claro, vamos falar mais sobre isso, né? Vamos tentar deixar isso mais claro. Claro para todo mundo? Posso achar que todo mundo concorda com isso? Fala, Johan. Você consegue desmutar? Jura? Ô Maria Amélia, tudo bom? Eu estava só procurando a mãozinha para fazer assim, ó. Oi, lindo! Ah, que bom, que bom. Então tá bom, né? Então tá bom, então Legal. você concorda. Tá, então a gente ficou falando aqui sobre isso, né? Sobre é duro porque a gente vai olhando e a gente já tem os conceitos anteriores, né? A gente já tem, e vem desses conceitos e muitas vezes eles parecem super coerentes com o curso. Muitas vezes parecem super coerentes. Mas esse curso é muito maluco, né? Ele é muito maluco, ele tem uma filosofia própria e assim, olha, e não adianta porque não tem transigência, né? Não adianta a gente querer olhar para isso de forma como a gente conhece outras coisas, porque ele acaba falando que não é igual, né? E que mais, gente? E que mais? E como está sendo a quarentena? Alguém quer falar alguma coisa? De como está sendo essa quarentena, se está tudo certo, se vocês estão tranquilos? Fala, amor. Parece que nós que fazemos o curso temos uma grande oportunidade na quarentena, porque parece que o que falta em nós, às vezes, no curso, nos exercícios de perdão, é a intensidade, né? E a gente está ganhando, E a sabe gente uma tá, coisa também? Pode falar. e a gente tá ganhando em intensidade, as coisas acontecem muito rápido, e se você não passa de um perdão para o outro rápido e acumula, a convivência fica quase impossível, né? É verdade, é verdade. E uma coisa também que eu acho que é uma grande oportunidade, que também aconteceu comigo, né, uma certa época, eu não tinha tempo para ler, eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para fazer. Agora não tem desculpa, né? Agora é difícil. Mas olha, gente, não é. E eu não estou falando isso para cobrar de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu falo isso para vocês perceberem, né? Perceberem o tanto que esse ego é engenhoso, sabe assim, ó? O tanto que ele faz a coisa para a gente desviar daquilo que a gente poderia fazer. E aí, né? Se você continua, mesmo na quarentena, continua sem tempo, né, de ler, de estudar, de fazer, ou de marcar reunião, de trocar ideia, continua sem tempo, na verdade, você sempre, sempre, sempre vai ter duas coisas para... Está picotando muito a minha conexão? Não está vendo certinho. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Tá picotando a minha também. Eu estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Ó, Eu também então, estou ouvindo bem. Eu também estou obrigado, ouvindo muito bem. meninos. Obrigada. Então, eu acho, meninas, que vocês, ou as que estão com dificuldade, a Edna e a... Então, vê se fica um pouquinho mais próximo do seu roteador, ou põe um cabo, porque aí é um probleminha individual mesmo, né? Bom, vamos lá. Então, aí a gente está na quarentena
E aí a gente ainda não está com tempo, ou pelo menos não conseguiu uma disciplina que a gente considera ideal, né? Para ler, para estudar, para trocar ideia, para fazer. Daí, o ego, gente, né? De burro não tem nada, de bobo não tem nada. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai falar para você, você viu? Você viu que você que é uma porcaria? Você viu que você não vai conseguir? Você viu que você não faz nada direito? Tá? E essas são o blá 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 mais normal que a gente ouve, né? O dia inteiro. Né? O dia inteiro. Às vezes alguém não prestou muita atenção ainda, mas a gente ouve o dia inteiro. Podia ter feito melhor, podia melhorar, podia, sabe, né? Fazer não sei o quê. Mas se você não está conseguindo essa disciplina, ou não está conseguindo esse tempo, ou a disciplina, mesmo agora, nesse momento, pergunta para o Jesus, pergunta para o Espírito Santo. O que será que ele falaria com você? Como será que ele ia falar com você? Gente, ele só ia falar, não tem problema. A hora que você estiver pronto, você vai. Tá? Não tem problema. Ok? Então, tudo, absolutamente tudo, o ego vai usar para te condenar. E absolutamente tudo, o Espírito Santo vai usar para te falar que você não tem condenação, que não tem problema nenhum. Ok? Isso vai ficando mais presente na nossa vida, né? Mais presente conforme a gente vai aceitando essa ideia. Então, vai ficando cada vez mais presente que eu não assim, todo tipo de condenação, qualquer tipo de condenação, no sentido de eu me sentir inadequada para qualquer coisa, tudo isso só tem uma fonte. Tá? Mas e se eu não olhar para ela, se eu não olhar para essa fonte, se eu não olhar para o que eu estou sentindo, tá? Para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu... se eu não olhar, se eu esconder de mim, se eu deixar para lá, né? Que na verdade, igual o Jordan falou, se eu não olhar para isso, se eu pular, se eu deixar para depois, isso vai ficar insuportável, porque agora eu estou fazendo coisas que eu nem tinha noção que eu tinha que fazer, né? Ou não tinha noção que eu poderia estar numa situação como essa. Então, olhar para o que você está sentindo é a parte essencial. Se você não olhar, o ego vai usar. Tá? É óbvio que depois você pode olhar junto com o Espírito Santo também, não tem problema, depois que você já fez. Mas a gente pode pular uns pedacinhos, né? A gente pode pular uns pedacinhos de sofrimento, a gente pode passar, sabe, pular para a solução já, né? Antes de ficar sofrendo desse jeito. Entende? Que é parar para parar. Oi, Clóvis, por favor. Um negócio interessante da Covid-19 foi me lembrar da minha mortalidade, sabe? Estou com 59 anos, então, não só minha, mas a mortalidade das outras pessoas. Sim, de todo mundo. E isso, para mim, é viver bem agora, entendeu? Assim, porque você não sabe o futuro mesmo. Essa noção de... A gente pensa que é imortal, né? E nós não somos imortais. Muito legal, né, Clóvis? Muito legal se a gente chega nisso, não é? Conta mais, assim, aí dá para viver neste momento presente. Isso. Aí dá para valorizar algumas coisinhas que a gente não valorizava. De sentir bem mesmo, eu acho. De viver bem a vida, né? Porque você nunca sabe, você sempre pensa que vai ser... Você vê pela TV e são pessoas distantes de você, né? Então, é isso, então. Não, muito legal. Obrigada, viu, Clóvis? Aí, olha só, aproveitando esse gancho bem legal do Clóvis, né? Que a gente pode lembrar de não valorizar algumas coisas que realmente não têm valor, não é? Que é discussão, não é? Que é desejo de vingança, entendeu? Fazer qualquer coisa, sabe? Né? Qualquer coisa nesse sentido, a gente começa a tirar a valorização de alguns pensamentos que são muito insistentes, ou então de que a gente tinha que estar de outro jeito, diferente do que a gente está agora. E começa a se voltar no sentido de que isso aqui é passageiro, mas alguma coisa é eterna em mim. Alguma coisa.
essa coisa que é eterna em mim, ela pode estar aqui e agora muito bem. Tá? E não tem outra forma, segundo esse curso, né, que a gente resolveu estudar, não tem outra forma de eu estar muito bem aqui e agora, a não ser dentro desse negócio que ele chama que é um processo de perdão. Tá? Onde eu, nesse processo de perdão, eu vou vendo, né? Eu vou experimentando que eu não tenho, como é que eu vou dizer para vocês? Que a gente não tem, que não são as coisas daqui que me valorizam, que não são os meus feitos daqui que me valorizam. Então, eu vou deixando de lado essa valorização ligada a alguém, ligada a alguma coisa, ou ligada a algum feito, e vou me lembrando que eu sou o Filho de Deus. A forma mais fácil da gente se lembrar, e agora é uma grande oportunidade, porque a gente está pertinho das pessoas com quem a gente é obrigado a conviver bem de pertinho agora, é olhar para o outro, sabe, como Filho de Deus. Olhar para o outro além do corpo. Quando eu falo corpo, gente, envolvam o comportamento, tá? Envolvam o comportamento. Eu olho além desse corpo, eu olho além desse comportamento. E eu fiquei muito encanada. Não sei se eu posso continuar falando isso ou se alguém também quer me falar mais alguma coisa, tá? Mas eu fiquei muito encanada com isso durante muito tempo, né? Como olhar alguém além do corpo, entende? Aí é óbvio, né, que o Xarope, o autor do curso, responde assim na lata, né? Na lata, sabe? Assim, ó, ele fala assim: a pergunta, minha filha, não é como você pode olhar alguém além do corpo. A pergunta é: eu quero realmente ver o meu irmão sem pecado? Ah, isso é de matar, né, gente? Porque, olha, sabe, assim, aqueles que enchem a paciência da gente, né? Aqueles com quem a gente quer dar uma torcida no pescoço, então, eu quero realmente olhar o meu irmão sem pecado? Essa é a pergunta crucial, não é? Então, vai ser impossível a gente olhar nesse nível, né? Nesse nível de dualidade, impossível a gente olhar uma pessoa sem corpo, ou através do corpo dela. Mas a pergunta é essa, porque quando a gente se abre, né, para responder sim, eu quero ver o meu irmão sem pecado, tá? A gente abre um espaço para o Espírito Santo falar para a gente qual é a percepção dele a respeito daquela pessoa, que é a mesma percepção que ele tem da gente. E isso não é fácil, e assim, é muito mais útil para o Espírito Santo que a gente, né, nesses que nos aborrecem, nesses que estão mais próximos da gente, né, viva a quarentena, entende, né, nesses que estão mais próximos, é muito legal a gente olhar para eles, é muito mais útil para o Espírito Santo quando a gente olha para eles e fala: não estou disposta a ver o meu irmão sem pecado. Se eu for sincera comigo, eu vou começar a perceber de N maneiras, né, em N formas, que eu não quero ver o meu irmão sem pecado porque eu quero achar que o pecado está nele e não em mim. Aí eu vou me lembrar daquilo que o curso fala, que eu estou sempre procurando alguém pior do que eu, porque eu quero ficar bem na fita com Deus. E se eu estou vendo dois, um tem que estar errado, o outro tem que estar certo. Então, que seja eu a certa. Ok? Então, tudo isso vai voltando para a mente da gente e vai fazendo com que a gente desista dessa ideia, né, de ver o meu irmão pecador. Não é? A gente vai desistindo, porque também a gente vai lembrando que conforme eu vou deixando de ver o pecado nele, a condenação nele, todas as coisas fora de mim, eu automaticamente vou vendo tudo isso em mim. Eu vou deixando de me condenar,
eu vou deixando de me achar inadequada, eu vou ficando cada vez mais em paz. Tá? E tudo isso são 1.500 páginas, mais ou menos, né, explicando para a gente aquela velha história. Não tem nada fora da mente. Tá? Não tem nada fora da mente. Portanto, é assim, a nossa percepção, ela vai ficando... a gente vai ficando mais esperto, né? A gente sabe que agora a gente vai sabendo, que a gente vai lembrando, na verdade, né? Que a gente só tem 2 percepções. Ou é com o ego, ou é com o Espírito Santo. Então, a gente vai ficando cada vez mais espertinha. Aí a gente vai pensando, peraí, o que eu estou sentindo quando eu estou pensando nessa pessoa ou nessa situação dessa forma? Ah, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou com quem? Então, aí eu abro um espaço e falo, ó, o Xarope, ou então vamos falar, né, o Espírito Santo, por favor, me ajude a ter a sua percepção sobre isso. E, obviamente, gente, obviamente, algumas situações vão ser muito mais fáceis do que outras, tá? Muito mais fáceis. E o Jesus está careca de saber disso. Esses dias eu dei uma aula para uma moça que está passando um problema muito grande com o filho. Muito grande. E, assim, não tem jeito. É muito real para a gente. É muito real. Mas, como que a gente pode fazer? Né? A pergunta dela, na verdade, porque ela é uma estudante mais novata, a pergunta dela para mim foi... me fala rapidamente quais são os passos do perdão, porque eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar isso tudo. Aí eu perguntei de volta, né? Mas o que você acha que vai acontecer quando você realmente realizar o perdão? Aí ela respondeu, né? Meu filho não vai estar mais nessa situação. Então, essa confusão, ela é muito, muito comum com todos nós. Ai, que lindeza. Né? Muito, muito, muito com todos nós. O que a gente... Tudo que o curso fala, por mais que a gente repita que o que ele está falando é sempre no nível da mente, é sempre para a mente, é sempre para a mudança de percepção, o que a gente fica pensando o tempo todo aqui? Que a gente quer mudar as coisas aqui, que a gente quer ficar melhor aqui, que a gente quer consertar os nossos problemas aqui. A gente quer consertar tudo, a gente quer ter um sonhinho cor-de-rosa. Entende? Mas não é esta a mensagem do curso. Não é esta a mensagem do curso. A gente não vai consertar a nossa vidinha, a gente não vai consertar os problemas no sentido de ter uma vida cor-de-rosa. É isso que eu quero dizer. Não que os nossos problemas não serão solucionados. Só que, como a gente pode se colocar num lugar, não gosto muito dessa palavra, mas não estou achando outra, num lugar de humildade e saber que a gente não sabe nada, que a gente não sabe para que serve coisa nenhuma, que a gente não sabe qual o propósito das coisas. Quando a gente se põe nesse lugar, a gente vai se acalmando. Tá? Então, a gente consegue observar mais, a gente consegue observar, ficar no lugar de observador com menos julgamento, porque, na verdade, o ego sabe tudo. E como ele diz que ele sabe tudo, e como a nossa identificação com ele é praticamente 100%, então aí a gente pensa que a gente sabe tudo. E aí a gente sofre, porque as coisas não ficam diferentes. E aí, então... a gente pode voltar, né? Pode voltar para a teoria desse curso, pode voltar para a metafísica única desse curso e lembrar que o filme já foi filmado, que as coisas estão acontecendo e que a gente está revivendo o tempo inteirinho a diminuta e louca ideia, que é a sensação de ter pecado contra Deus, que é, no mínimo, né? No mínimo, insana, né? Que é, no mínimo, boba, sabe, sem sentido. Então, aí a gente consegue olhar, observar um pouco mais os nossos problemas, não sem sofrimento, não é isso. A gente vai sofrendo, mas a gente vai se tornando cada vez mais observador, então cada vez mais os termos que o curso usa, né?
você fica cada vez menos personagem e você fica cada vez mais produtor. Você é o produtor do filme, é você quem está fazendo, não é? E aí, então, a gente fala, bom, eu estou fazendo isso e estou sofrendo neste nível porque eu ainda me sinto vítima ou personagem do mundo, né? Personagem do filme e não o produtor. E todo esse filme que eu mesma estou produzindo, ele é um filme que tem como roteiro a culpa. Mas eu posso escolher o outro roteiro. E eu vou deixando aos poucos esse roteiro. E é extremamente importante. A expressão aos poucos é uma das que meus alunos mais me ouvem falar. A qualquer hora eles vão me dar um chute na canela. Mas aos poucos. Por quê? Porque se eu forçar uma barra para mim, se eu disser, como muita gente já tentou, esse mundo não existe, eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou pleno, e eu ficar repetindo isso não vai adiantar. Ou, pelo menos, vai chegar uma hora que vai ter um problema e eu vou ter que olhar para esse problema e tentar achar uma solução e a coisa vai parecer que não funciona. Então, tem que ser aos poucos, tá? Esse é o primeiro passo do aos poucos. Mas o segundo passo que a gente pode olhar é tudo que a gente pensa que está fora desse mundo, ele tem a conotação de fim para a gente. Por isso, a gente pode olhar, como o Clóvis falou, a gente pode olhar, olha, agora me veio que tudo isso aqui é mortal, é passageiro, sabe, vai acabar a qualquer hora e tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o aqui, para o agora, e olhar para as pessoas à minha volta, não é? Com o olhar do Espírito Santo e aproveitar e ficar em paz, certo? Porque isso aqui, né, vai passar, tá bom? Mas eu posso olhar para isso sem medo. Eu posso olhar para que isso tudo vai passar, mas eu olho como uma oportunidade de ficar mais em paz. Quando a gente pensa em abandonar esse mundo, né, ou como o curso diz, né, vai tirando o significado das coisas, né, vai tirando o significado, vai tirando vai desvalorizando as coisas daqui, a sensação que a gente tem é que a gente vai ficar sem vida. Essa não tem problema a gente pensar nisso, tá? Ou olhar para isso dessa forma, né? Não tem problema. É assim, aí depois a gente vai olhando que não é nada disso que ele está falando. E nós não temos que abrir mão de nada enquanto as coisas são importantes aqui para a gente. Então, aí a gente pode ficar mais em paz e aproveitar cada momento. Tem gente que está muito louco da vida, né, com essa quarentena. E tem gente que está aproveitando. Tem gente que pensa de uma forma, tem gente que pensa de outra. E não tem problema a sua opinião. A única coisa é que se você mantiver a sua opinião, mas mantiver com uma premissa, saindo da premissa amorosa, ou seja, pede a mão do Espírito Santo, sabe, e olha para ele com isso, mesmo que você não concorde, né, não concorde com as formas que estão acontecendo as coisas, você ainda vai fazer alguma coisa, ainda vai comunicar a sua não concordância, mas sem sair da sua paz. Tá? O propósito ou o objetivo desse curso é fazer com que a gente vá ficando cada vez mais em paz, é fazer com que a mente fique em paz. E cada vez que a gente está olhando para algum problema ou alguma forma, e a gente consegue ser mais observador e sair, né, ficar acima do campo de batalha, cada vez que isso acontece, a gente abre esse espaço para desconfiar de tudo que a gente aprendeu, com o ego, né? Que a gente ensinou e aprendeu. A gente abre esse espaço. E aí a gente vai ficando mais em paz. Os pontos de memória de paz, faz tempo que eu não falo sobre isso com vocês, mas os pontos de memória de paz, eles nunca são apagados, tá? Nunca. Então, a gente vai escolhendo cada vez mais ficar nesse estado. E cada vez que a gente está nesse estado,
né, mais fácil vai ficando isso, essa coisa que a gente chama de vida, né? Esse nosso dia a dia, a convivência, mais fácil vai ficando a gente perdoar os nossos relacionamentos, não é? Que é tudo que a gente precisa fazer. Essa é a nossa função aqui, não é? Perdoar os nossos relacionamentos. Aproveitando que você tocou nesse assunto, Maria Amélia, como a gente tem poucos Obrigada. minutos, eu acho que você podia continuar falando a respeito disso, desses pontos de paz. Porque por muitas vezes a gente tem esses momentos e logo eles somem. Eu acho que é disso que você está falando, não é isso? Isso, é isso mesmo. Tá bom, tá bom. Vamos lá, Fabiana, obrigada, viu? Ó, é assim, a nossa mente tem um padrão, né? Ela tem um padrão dentro da dualidade. Então, ela vê o outro e, como o curso diz, ela está vendo sempre um culpado, né? Ela sempre quer ver alguém pior. Então, como eu sou a Maria Amélia e estou vendo todos vocês aqui, são corpos separados, pessoas separadas, então este é o padrão, tá? De alguma forma, dramático do jeito que o curso ele fala assim, olha, você pensa que você só tem você de amigo, entendeu? O resto é tudo inimigo seu. Isso é muito dramático, né? Assim, ó, parece novela. Mas, quando você olha de pertinho, é assim. Olha de pertinho para os seus relacionamentos e vai descobrindo que você sempre quer escapar. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de perdão e a gente começa a ficar um pouquinho mais em paz, né? Você vai experimentando essa paz. A experiência, que ela pode ter como prólogo as palavras, ela pode ter, mas as palavras elas vão ficando mais dispensáveis, cada vez mais dispensáveis. Você vai experimentando. A hora que você experimenta um pouquinho de paz, aquilo é muito gostoso, sabe? E aí ela põe ali. E depois, quando você experimenta isso, de novo, você vai fazendo o quê? Você vai criando pontinhos de memória. A sua mente não tinha um padrão? Ela tinha uma memória grandona, de olhar para todo mundo como inimigo. Pelo menos é o que esse curso diz. Aí você começa a experimentar, né, um pouquinho só de paz, ou um pouquinho só de desmanchar do medo de olhar para as outras pessoas. Nunca você vai perder isso. Nunca. Então, ele vai fazendo pontinhos. O que vai acontecendo quando você se dispõe a experimentar mais momentos como esse de paz? Que envolve tudo, tá? Envolve você abrir mão de achar que você está certo, envolve você abrir mão de achar que o outro, assim, que o outro é o pecador. Não interessa que isso seja só um pouquinho, tá? Não interessa, isso é só um segundinho, mas a hora que você experimenta isso, isso já fez um ponto de memória. E a hora que você consegue fazer isso outra vez, você fez outro pontinho de memória. O que vai acontecendo? Você vai aumentando essa memória. Você vai aumentando essa memória e como que acontece com isso? É assim, como você vinha, né, num padrão X de olhar para todo mundo de uma forma já pré-determinada ou pré-conceitual, você vai tirando isso, porque os seus pontinhos de memória agora, de experiência, de unicidade, de igualdade, eles vão fazendo uma memória maior, você vai tornando isso mais automático. Tá? Esses pontinhos eles vão se juntando. E só que para eles se juntarem e fazerem uma memória, você tem 1.500 páginas para isso que chama treinamento, ok? E esse treinamento, quanto mais gentil você for com você mesmo, mais fácil ele vai ficar, tá? Nossa, não tem, né? Errei de novo. Então, o ego está se aproveitando de você. Se você falar, ok, Maria Amélia, não tem jeito, você é só uma estudante, vai errar outra vez, vai falar de novo, vai julgar outra vez, vai condenar outra vez, não sei o quê. Mas tudo bem, tudo bem. A hora que você fala tudo bem, que é uma fração de segundos, esse pontinho já foi lá. Não se esqueçam que o ego é, sim, muito esperto, mas o Espírito Santo é muito mais.
tá? Ele também não deixa de aproveitar nenhum segundinho que a gente deu a mãozinha para ele, nenhum segundinho. Lembra que você não pode dar a mão para os dois ao mesmo tempo. Tá? Você tem que estar com um ou com o outro. Tá? E se foi um segundinho de paz, você já estava com o Espírito Santo. Yes, tá bom? Você já estava com ele. E esse pontinho de memória você não vai perder. Quanto maior essa memória vai ficando, quanto maior ela vai fazendo, mais automático vai ser escolher. É uma área da sua mente. Eu não estou falando cérebro, tá? A gente fala como área, como matéria e tudo mais, como de forma, de forma didática, né? Para fazer didático, mas é um pontinho de memória que vai ficando lá e você vai trocando o seu vício de olhar com o ego para o seu vício que já está treinado, experimentado e você gostou, de olhar com o Espírito Santo. Era isso, Fabiana? Ou tem mais alguma coisa? Não, exatamente. Bom pensar dessa forma, eu nunca tinha imaginado isso, porque às vezes é frustrante, né? A gente tem momentos de paz e logo depois a gente volta, né? Pega a mão do ego de novo. Mas é bom, é reconfortante lembrar que a gente não perde, que isso está lá, isso está guardado. Não perde, tá? Não perde. É a mesma coisa que falar, ó, você escolheu esse caminho, sinto muito bem, mas não tem volta, tá? Parece desanimador, mas é muito bom, é muito gostoso quando a gente começa a experimentar cada vez mais paz. Meninos, nosso tempo acabou, tá? Então, é assim, e se alguém queria também falar mais alguma coisa, por favor, anote para a gente conversar na outra. Aliás, na outra a gente vai ter um tema específico, tá bom? Depois eu vou falar para vocês. E aí eu vou dar algum jeitinho de você, algumas orientações para vocês lerem para a gente discutir na nossa próxima reunião, daqui a 15 dias. Muitíssimo obrigada a todos, tá? Pela presença. Uma delícia estar aqui com vocês. Gratidão, Maria Amélia. Foi linda, Muita linda. Gratidão. Muita Obrigada, gratidão, Maria amor. Amélia. Obrigada, meninos. Obrigada a vocês. Obrigadíssima, Obrigado, viu? Gratidão. Até. Tchau, tchau, gente. Maria Amélia. Obrigada a todos. Até. Boa noite. Obrigada a todos. Manda Tchau, o link sem para mim. Mando. Pode deixar.